Olá, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quarta-feira para todos. Hoje é dia 20 de janeiro de 2021. Já estamos aí finalizando o primeiro mês desse ano de 2021. Já começou o ano a todo vapor. Bom, hoje eu quero falar sobre repouso para os cansados. Quarta-feira é dia de pastoral. E eu quero trazer essa palavra aí de conforto, de esperança, de força para o seu interior. Então o tema hoje é repouso para os cansados. Deixe-me ler com você um texto. Nós estamos aí na maratona bíblica e essa semana estamos lendo Mateus do capítulo 11 até o capítulo de número 26. E lendo esse texto eu me deparei com esse conjunto de versículos que são um conjunto de versículos muito conhecido. E é sobre esse texto muito conhecido que eu quero meditar na manhã dessa quarta-feira. Olha o que diz Mateus, capítulo 11, a partir do verso de número 28. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Bom, como eu disse, esse é um texto muito conhecido da palavra de Deus. Nós falamos desse texto com muita frequência, mas é interessante que apesar de ser um texto bem conhecido, um texto muito profundo, às vezes passa despercebido alguns elementos que são importantíssimos nesse texto. A primeira coisa que precisamos lembrar aqui nesse texto é que ele tem aplicações para todos os crentes em qualquer tempo. Eu acho interessante como que Jesus construiu esse texto, como ele construiu a ideia central desse texto, sem excluir os crentes em nenhum momento da história. Alguns textos de Jesus nós sabemos que têm aplicações imediatas e somente imediatas. Nós sabemos que Jesus falou coisas que serviam apenas para os crentes daquela época. É óbvio que nos ensina até hoje, sim, mas nós sabemos que ficou restrito ali aquele grupo de pessoas. Talvez um texto aí bem famoso é quando Jesus falou sobre a destruição do templo de Jerusalém. E nós sabemos que o templo foi destruído no ano 70, logo depois do nascimento de Cristo, 70 depois de Cristo. Bom, esse texto não, ele tem implicações para todos os crentes. Por quê? Porque ele vai falar ao coração dos crentes em todo o tempo. Porém, nós precisamos aqui perceber que Jesus ele fala algumas coisas que nós precisamos fazer nesse texto. A primeira coisa que ele fala é: vinde a mim. Olha só que interessante. Por que Jesus disse vinde a mim? Porque nós podemos ir a outras coisas. Jesus, ele sabe, e ele sabia de forma muito clara naquela época, e óbvio, como Deus, ele sabe em todo o tempo, que o nosso coração, ele é naturalmente levado para outros deuses. Nós naturalmente somos induzidos pelo nosso coração a confiar em deuses falsos, a confiar em esperanças falsas. Nós confiamos em coisas que os homens nos apresentam, em promessas que os homens nos fazem. Essas promessas podem estar ligadas a ideologias políticas ou até outras ideologias qualquer, até mesmo religiosas. O nosso Senhor Jesus, ele sabia que nós podíamos e facilmente confiaríamos nas riquezas, ou na saúde, ou na família, ou em um romance, em uma vida amorosa. O fato é que ele fala, olha, vinde a mim. Por quê? Porque nós precisamos confiar somente em Jesus Cristo e saber que ele é único e suficiente para satisfazer todos os desejos do nosso coração. Por isso, para receber descanso, nós precisamos confiar em Jesus. Porque se confiarmos em outras coisas, de fato, não veremos esse descanso. Em segundo lugar, ele fala assim: tome sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que ele está falando aqui é sobre discipulado.
Do ponto de vista de Jesus, o discipulado, ele tem alguns aspectos muito importantes. O primeiro desses aspectos é nós deixarmos as alianças anteriores e entrarmos em uma aliança com Ele. O que é isso? Nós precisamos deixar aquilo que muitas vezes se tornou o nosso ponto central de vida, pode ser família, pode ser religião, enfim, pode ser outras coisas, e passar então a entrar numa aliança com Ele, onde Ele pode se tornar o centro da nossa vida. Então nós antes centralizávamos a nossa vida em várias coisas, agora centralizamos totalmente nele. E mais, aprendemos com Ele. Isso é importante, talvez esse seja o ponto central desse segundo aspecto aqui, de achar esse descanso, de ter esse repouso, que é nós aprendermos com Ele, aprendermos sobre tudo aquilo que Ele deixou registrado em Sua palavra. Por isso é importante conhecer a palavra de Deus. E ligado a esse segundo aspecto, nós temos o que Ele fala, achareis descanso. Olha só que interessante. Por que Ele diz achareis descanso? Será que o descanso é algo que nós de fato não podemos achar? Bom, quando ele fala achareis descanso, é interessante nós nos lembrarmos que ele promete que ele é o nosso descanso, que nós podemos descansar na obra dele, que nós podemos descansar das nossas obras confiando na obra dele. Quando Jesus disse que o sábado não precisava mais ser guardado como dia de descanso, é porque agora ele é o nosso descanso. Ou seja, a terceira coisa que precisamos para que possamos encontrar esse descanso, esse bom repouso, é nós entendermos quem é Jesus. E aí temos revelação plena de que Jesus é o Filho de Deus que veio em carne para nos redimir, para nos salvar e para nos dar descanso nessa vida e na vida vindoura, ou no reino vindouro. Então, nessa quarta-feira, talvez você está precisando encontrar repouso, encontrar descanso, que você possa meditar nesta palavra. Vinde a mim, ou seja, confia plenamente em Cristo, aprenda dele, seja discipulado por ele, seja discípulo de fato dele e tenha revelação de quem é Jesus, tá bom? Que Deus te abençoe e uma ótima quarta-feira para todos nós.